Olha só. O pessoal do Arigó, que é aquele artesanato com a identidade cultural do município, a pizza frita, que é o nosso patrimônio. Isso é um fato que eu não tenho comprovado, mas já me disseram que houve uma época que a CSN dava bicicleta para os metalúrgicos. Sim. E assim, a minha infância, eu tenho 47 anos, na minha infância eu morava na região ali da Rua 4, ali, 207, era um enxame de metalúrgicos vindo de bicicleta, final do dia, era cena linda, né? Nós estamos aqui em Volta Redonda, nesse lugar tão simbólico que a gente vai falar isso, o marco zero da cidade, Verdade. né, Mike? Bairro Niterói, onde tudo começou. E é um dia especial, um domingo, feira, tem jazz, tem pizza frita, que é patrimônio, né? E tem a Débora e o Walter, ambos aqui representando a Débora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o Walter. Sejam muito bem-vindos ao ID. Obrigado, bom dia, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-los e falar de tanta coisa boa que está acontecendo em Volta Redonda, né? Tantas iniciativas interessantes e a gente vai começar por onde a gente está, né? Débora, a gente tem visto um movimento aí em relação ao turismo na cidade e a gente sabe que o Marco Zero aqui foi uma das iniciativas, né? Conta pra gente de onde saiu essa ideia aí, colocar ali um Marco Zero, um símbolo ali, né? Sim. O nosso secretário, né? Eu sou da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Walter na Cultura, né? E aí o nosso secretário Sérgio Sodré, muito motivado, porque ele é uma pessoa que viaja muito, né? Sempre a gente vinha falando que a gente precisava ter um registro aqui. E aí ele capitaneou essa iniciativa e foi buscando todos os recursos para a gente viabilizar. E aí a gente fez a parceria com a Secretaria de Cultura, inauguramos as secretarias todas dando muito suporte, né? Sim. E aí puxamos o evento junto disso, justamente para marcar que esse lugar é o lugar onde a cidade começou, né? Sim, a gente esteve em Barra Mansa conversando com o Nixon, que tem um material muito interessante de história de Barra Mansa e Volta Redonda, porque eram, né, estavam ligadas aí às cidades. E ele falava justamente aqui do povoado de Santo Antônio, né? Tem até um nome maior, Santo Antônio. Santo Antônio da Volta Redonda. Da Volta Redonda, isso aí. Que era exatamente a igrejinha onde tudo começou. O Mike estava falando da data da igreja. Isso aqui, né? me chamou a atenção, Débora. Eu imaginei que ela fosse mais recente, mas já tem quase perto ali de 150 anos. Esta igreja aí, exatamente como ela é hoje, ela é mais recente, ela é da década de 50, mas anteriormente havia uma pequena capela. A gente tem umas fotos antigas, se vocês quiserem, depois a gente compartilha com vocês. Sim. E aí, os relatos aí das pesquisas que a gente vem fazendo, não sei se o Walter acompanha também dessa maneira, é que essa capela foi construída por cima dela. Então eles embelezaram, aumentaram e fizeram essa igreja como a gente conhece hoje. Sim, mas já era a igreja. Mas ali, ela né? já está aí marcando, né, a presença, porque aqui, como era um distrito de Barra Mansa, então você tinha uma capela menor que atendia, né, ao distrito, porque era um anexo da cidade, né? E aí, virando cidade, a gente pôde ver, que é justamente década de 50, pega a emancipação, aí você já tem aquela coisa de, não, peraí, vamos dar uma igreja, né? Vamos dar um upgrade nessa igreja. É porque muitas pessoas às vezes pensam, Volta Redonda é uma cidade jovem. É né? jovem. Nova. É jovem. Mas tem muita história antes da emancipação. Sim. É isso? Café, o açúcar, né? Então tem muita coisa que aconteceu antes, né? Exatamente. Esse lugar aqui, a gente está no lugar onde a cidade começou. Então, quando a gente faz o City Tour, que está passando aí agora, quando vocês estão aqui, né? A gente está vendo o City Tour chegando, fiquei muito feliz. A gente faz uma passagem aqui justamente para mostrar que a gente tem essa cidade, né, Walter, antes da CSN. Sim. Que cidade é essa? Então, aqui a gente está perto da curva do rio, então a gente tem a formação de um pequeno povoado aqui, mas a gente tinha essa cidade que antes eram fazendas. Sim. Então aqui a gente estava perto da fazenda que hoje ali é a Fazenda Barreira Cravo.
A gente tinha Fazenda Retiro, Fazenda Ponte Alta, Fazenda Santa Cecília, Fazenda São Lucas do Brandão, que hoje está em Barra Mansa. E o que acontece? Você tinha da ocupação territorial, você tem lá os indígenas que ocuparam, veio a ocupação, né, das pessoas que foram entrar no território ali, e aí eles foram criando fazendas, os indígenas foram sendo empurrados um pouquinho mais para longe, dizimados, surgem as fazendas, sesmarias, fazendas, essas fazendas vão se desmembrando e hoje elas vão dando nome inclusive aos bairros que a gente tem na cidade. Interessante. Porque Santa Cecília é nome de fazenda, Retiro é nome de fazenda, Ponte Alta é nome de fazenda, Barreira Cravo. Barreira Cravo. que é uma família que era será que dessas aqui era o terras. local dos tropeiros, pouso, alguma coisa nesse sentido? Aqui, pelo que eu já vi, não sei se o Walter vai complementar com alguma coisa, a gente tinha o povoado e meio que um entreposto. Aqui tinha uma ponte, tinha uma navegação fluvial na época. Muito Tinha um interessante, pedágio, um dos primeiros pedágios do Brasil. Era aqui na Exatamente. ponte, né? Isso aí. Ponte de madeira na época, né? Sim. E é muito interessante a gente ver, igual a gente tá aqui, né? Junto com o Marco Zero veio a feira também, que acontece aqui com convite aí, né? É o último domingo do mês, não é isso? Todo quarto domingo do mês. Quarto domingo Porque do às vezes mês. tem 5. Sim, verdade. E aí foi uma ideia aí entre as pastas aí, vamos juntar as ideias, vamos trabalhar junto. Como que foi? Foi uma iniciativa de tentar resgatar o nosso patrimônio da cidade, né? O Marco Zero, a igreja, que é um bairro tradicional, o bairro mais antigo de Volta Redonda e não tinha tanta atividade cultural aqui. Antigamente tinha essa, que hoje acabou, né? A festinha juninas, né? De Santo Antônio, que era tradicional na cidade. Uma coisa de violência, essa coisa de evento muito grande. Deu uma cessada. Aí voltamos com esse domingo de manhã, fazer uma feirinha, colocar o artesanato, o pessoal do Arigó, que é aquele artesanato com a identidade cultural do município, a pizza frita, que é o nosso patrimônio, música ao vivo, um domingo bem gostoso, assim, passar o dia em família. E aqui, você está falando, é um local agradável, né? Essa praça, as árvores, é muito bom, né? É um local realmente é perfeito, né? Para passar um domingo, para aproveitar, trazer a família. Como você disse, a pizza frita, que é o patrimônio. A gente sempre brinca, né? Volta Redonda é conhecido por várias coisas, inclusive a pizza frita, né? Famosa pizza frita. E tem acontecido um movimento nesse turismo gastronômico. A gente vê que várias cidades apostam, né, no turismo gastronômico, e a gente tem visto Volta Redonda também indo por esse caminho agora, principalmente com a pizza frita. E aí deve ter um parabéns. Olha só, gente, o ID é a vida acontecendo ao redor. Mas é muito interessante ver como tem sido, né, esse trabalho em conjunto, porque eu penso que turismo e cultura, eles andam bem de ladinho aí. Tem os eventos, né? Vamos seguindo, não tem problema. O que acontece? A gente aqui na cidade, na pasta de turismo, a gente fez um planejamento de marketing junto com o Sebrae e a gente fez um estudo que a gente identificou que existem alguns segmentos que a gente tem vocações melhores. A gente tem uma história muito boa, muito forte, muito sólida, né? E a gente procura aqui celebrar essa memória que veio antes da CSN, que a cidade não é só a CSN, vou chegar na gastronomia. A cidade não é só a CSN, a cidade é uma história importante, relevante no Brasil todo, que a gente não pode negar, mas a gente quer contar a história completa, por isso a gente vem pra cá. Então a gente tem isso que é muito forte, a gente é uma cidade que é destino pro entorno todo aqui, num raio aí de até 300 quilômetros a gente tem influência dos nossos equipamentos da cidade. Então a gente foi fazendo esses mapeamentos e descobriu que as pessoas nos procuram por conta de compras, por conta de gastronomia, por conta de saúde, por conta de lazer, cultura e serviços. Então a gente organizou, né, a gente vem organizando as nossas estratégias no sentido de fomentar esses setores. E a gastronomia está dentro. A gente, no plano de marketing, a gente tem uma linha de trabalho que é compras e gastronomia. Agora a gente está em fase de implementação da sinalização turística do município. A gente vai sinalizar todos os lugares de interesse de visitação, como essa igreja, né, o patrimônio histórico da cidade, vamos ter sinalização interpretativa, mas também vamos sinalizar os centros comerciais e gastronômicos. Por quê? Porque nós somos uma cidade de negócios, é algo que também está dentro do nosso plano de marketing. Então, se as pessoas estão vindo aqui, vêm à nossa cidade, a gente já tem um fluxo natural de pessoas que vêm trabalhar aqui, nossos hotéis ficam cheios. As taxas de ocupação, né? Quem já recebeu alguém, o Walter recebe o tempo todo por conta da dinâmica na cultura. Você vê que os nossos hotéis estão sempre cheios durante a semana. A gente quer encher final de semana e quer organizar
mas a nossa infraestrutura é para essas pessoas que já estão aqui. Então mostrar, ó, aqui você tem gastronomia, aqui você tem compras, aqui você tem serviço. Então a nossa sinalização vai ajudar nisso. Então a gente vai fazendo várias iniciativas, inclusive o evento. Sim. Porque ele vai valorizar o quê? Essa gastronomia, a gastronomia do bairro, a pizza frita. E aí um monte de gente abraçando, né? A cultura que apoia a lei da pizza frita, que vai fazendo eventos. Então a gente está sentindo que é um movimento assim, crescente, que está invadindo a cidade, que as pessoas estão abraçando, estão gerando conteúdo, né? Então... E é muito bom você falar sobre isso, eu quero aqui parabenizar, porque quem olha para a região aqui nossa, inclusive Volta Redonda, pensa que é somente a parte industrial. Sim, isso que eu ia comentar, é justamente fugir, né? A gente vai para fora de Volta Redonda e fala, Volta Redonda é a CSN. Não, é muito além. Muito a questão industrial. Então, quando você tem esse trabalho sendo feito, essa parte do artesanato, da gastronomia, isso traz uma atenção diferenciada. Sim. Que muda muito esse contexto, né? Isso é muito bom, esse trabalho que está sendo feito. Porque eu acho que fazer a gestão pública, a gente tem muito um trabalho de articulação e de informação. Voltando até na sinalização turística, você precisa comunicar, né? No planejamento turístico, a gente precisa ter comunicação. Então, como é que a gente vai sensibilizar a população, relembrar a população, conectar a população com a sua história, porque vai se desconectando, né, no decorrer do tempo, e informar os visitantes se a gente não tiver comunicação. Sim. Então, o podcast de vocês, aquele influenciador, o trabalho da Secretaria de Cultura, uma biblioteca, um palco sobre rodas, né, e a gente vai criando um ambiente de informação. Uma conexão, né, que vai trazendo essa interação com o público e resgatando essa história, que eu acho muito importante. É muito interessante citar, porque a gente tem visto muitos trabalhos da cultura também em relação a essa questão de movimentar a agenda da cidade. Então é o que a Débora citou. Voltou o palco sobre rodas, né? Tem a biblioteca tradicional, era pequenininho, eu vi aquele era pequenininho, corria atrás do palco sobre rodas, é muito legal ver ele rodando hoje de novo. Novamente, né? E a gente tem uma boa infraestrutura, né? Eu tava até comentando com a Débora da Orquestra Filarmônica de Volta Redonda também, belíssima, eu fico encantada com o trabalho. E a gente entender que exatamente isso, Volta Redonda, ela figura em todos os livros de história. A gente era criança, a gente estudou lá na escola e a gente fica até orgulhoso, né? Olha, minha cidade está aqui no livro. Mas muito ligado à siderurgia e tem uma história, tem uma identidade por trás disso também, né? E esse movimento de resgatar a história e a identidade da cidade tem sido muito interessante. Ai, a gente fica feliz. E falando um pouquinho sobre o City Tour. Eu não sei se vai pegar, acho que a câmera aqui não chega a pegar, mas a van, da van. A van do City Tour chegou agorinha, tá ali atrás. Conta pra gente um pouquinho desse projeto do City Tour também. O projeto chama Turistando em VR, né? Ele surgiu do nosso desejo justamente de comunicar, de fazer uma comunicação. Eu brinco, eu sou professora também, né? Eu brinco com os alunos que lazer é coisa séria. Sim. Porque quando eu fiz faculdade de turismo. Quando você faz faculdade de turismo, o pessoal fala assim, faculdade de turismo, vai fazer turismo, vai viajar. Vai só passear, né? Vai só passear, como se não fosse uma coisa séria. Aí você pega as profissões mais tradicionais e muito valorizadas, tira férias desse pessoal. Pra ver que aí todo mundo vê. Então, não renegando o papel importante do lazer, da ludicidade na experiência das pessoas, a gente queria que a van fosse esse momento lúdico de lazer para a gente poder proporcionar à população e aos visitantes da cidade, mas que também fosse um instrumento de comunicação e mostrasse para as pessoas, gente, olha aqui, a cidade está aqui, vocês estão passando pela cidade, então a história está em volta de vocês e vocês não estão vendo. Então a gente vem. Geralmente começa aqui, a gente atende a grupos, né? Então, a gente tem o Centro de Informação Turística, que tem o Anderson, que estava guiando o grupo aqui agora, apareceu com a gente, ele é guia e também atua no Centro de Informação Turística. Ele atende grupos, então a gente agenda para escolas, né? A gente tem capacidade para 19 pessoas. Aí a gente atende grupos, né, dentro da nossa possibilidade, escolas. Tem um grupo de mulheres do São Luís, com 40 mulheres, que elas vão se revezando e fazendo a City Tour com a gente, de tudo que aparece. E a gente abre também um agendamento livre em algumas datas no mês. A gente tenta priorizar o dia de semana, que é o tempo livre das pessoas. Vamos ter um City Tour das luzes no Natal agora. Muito lindo. Bacana. Vamos pegar a abertura do Natal em alguns equipamentos aí da cidade. E o objetivo do City Tour é a gente criar essas oportunidades. Então tem esse agendamento, tem o livre agendamento que fica disponível no nosso Instagram, na bio, link na bio. Começa geralmente aqui, né? Pode mudar em função do grupo. Tem um grupo, às vezes está longe, tudo. Começa aqui e a gente conta
a cidade antes e depois da CSN. Porque com a vinda da CSN a gente também tem uma coisa importante, que a gente teve uma cidade planejada. Verdade. O presidente à época, Getúlio Vargas, pegou o Atílio Corrêa Lima, arquiteto e urbanista que estava em ascensão, e falou assim: eu quero que a cidade de Volta Redonda seja uma cidade modelo de bem-estar social. E aí a gente circula dentro de uma cidade planejada e a gente não se dá conta no dia a dia. E essa estrutura é muito legal, né? É muito legal, né? Tá tudo ali o tempo todo pra gente ver. Então, assim, você começa o City Tour aqui e termina lá, né? Ocasionalmente a gente faz City Tours especiais, a gente faz o City Tour de grafite, que foi uma parceria puxada pela Secretaria de Cultura, que fez uma proposta super legal. A gente fez um City Tour só de grafite, a Fundação CSN foi lá, fez uma oficina, abraçou. A gente faz parceria com o meio ambiente, faz o City Tour na Fazenda Santa Cecília do Ingá. A gente faz parceria com a FOA. Sexta-feira a gente estava lá, feira de artesanato, City Tour, né? Vocês vão ter um próximo episódio aí no Casarão, né? Da Fazenda das Poços. Então a gente vai procurando circular. A gente tem o City Tour afropedagógico, que a gente fez parceria com o professor Douglas, né? Que a gente circula uns equipamentos que valorizam a cultura de matriz africana no município, Palmares, o Seng, né? Que é do CID, o Memorial Zumbi, enfim. Então a gente tem esse City Tour tradicionalzão, né? Histórico, mas a gente procura ir atendendo a várias demandas e escrutinar a cidade toda. Muito bacana, né? Abraçando tudo aí, né? Agora é interessante que você falou aí do grafite, né? Uhum. A gente tem ali na Praça da Chaminé agora um lugar bem característico ali, onde se valorizou essa cultura do grafite, do skate, tem as pistas, né? E é um lugar que também é histórico, porque tem a chaminé ali marcando, né? A chaminé centenária, né? Como que foi esse movimento do grafite? Porque a gente tem ali do lado do viaduto Nossa Senhora das Graças um mural lindíssimo, que era uma figura, né, de um metalúrgico, do trabalhador. Agora refizeram, né? Ficou mais bonito ainda. Como tem sido essa iniciativa ali com grafite? Volta Redonda, a gente tem feito o secretário de Cultura, o Anderson de Souza, ele é grafiteiro, né? Que bacana. Ele é grafiteiro, ele está incluído no sistema. E esses dois painéis, o do metalúrgico na bicicleta, que era um antigo mural, e os índios ali na Praça da Chaminé, foi até um projeto financiado pelo governo do estado, que ajudou a financiar o projeto e tudo. É trazer a identidade, né? O nosso metalúrgico, que querendo ou não, a gente tinha aquela imagem do metalúrgico, da estátua da Praça Brasil. Sim. Só que toda obra de rua, ela vai deteriorando com o tempo. Ou você restaura ela ou traz uma nova visão pro coisa. E até eu, quando eu vi aquele metalúrgico na bicicleta, veio muita memória de infância. Sim. Meu pai era metalúrgico, ele saía da CSN de bicicleta, tinha aquele uniformezinho em cima do capacete. Traz uma recordação muito legal ali. Verdade. E eu acho que trouxe também uma coisa muito legal, que é a bicicleta na história da cidade. Porque isso é um fato que eu não tenho comprovado, mas já me disseram que houve uma época que a CSN dava bicicleta para os metalúrgicos. Sim. E assim, a minha infância, eu tenho 47 anos, na minha infância eu morava na região ali da Rua 4, ali, 207, era um enxame de metalúrgicos vindo de bicicleta, final do dia, era cena linda, né? Sim. E trouxe isso, o cara trouxe ali. Como é que é o nome do artista mesmo? Dali? Ali foi vai lembrar. O Eco. Marcelo Eco. E aí ele trouxe a bicicleta, ele trouxe o metalúrgico, ele trouxe a camisa do Voltaço, né? E tem o contraponto. Duas histórias da cidade, o indígena, o Puri, que é o início da nossa cidade, o primeiro habitante, e o metalúrgico, que é o habitante de hoje, né? E você vê que é uma arte que não é uma arte só por ser arte, é uma arte que também conta uma história, que também traz identidade, né? E isso é muito interessante. E abraça a cultura urbana, que é uma coisa que o Anderson faz muito bem, porque assim, o que a cidade tem? O que Volta Redonda tem de singular? A gente é uma cidade urbana. Nós estamos no Vale do Café, na região turística do Vale do Café, mas nós somos o próximo ciclo econômico, né? E isso faz da gente uma cidade muito urbana. Então por que não abraçar? Sim. Né? Então o Anderson abraça muito bem essa vocação, incluindo a cultura urbana na política de cultura. Inclusive tem cadeira no Conselho de Cultura. Não tem pra cultura urbana, né? Cultura urbana. Então é isso. Você estava falando de fotos, eu gosto de ver fotos antigas, né? A gente se deliciou com o Nixon lá em Barra Mansa, com álbuns e álbuns muita de foto. fotos. E tem uma foto aqui do Niterói que eu vi há um tempo atrás, que é assim, um punhadinho só de casas. Eu acho que é até naquela região ali, próximo, acho que é
antiga ponte que havia. É muito interessante a gente observar toda essa mudança com o tempo, né? Esse crescimento. A gente está no Marco Zero e como cresceu essa região, né? Como Volta Redonda cresceu. Eu acredito que é uma das cidades do interior mais importante, né? De novo, pela parte da indústria, né? Pela CSN, mas pela história, por tudo aquilo que aconteceu e acontece aqui, né? Então isso é muito bom. E voltando ao assunto da feira, você me falou que são 500 cadastrados? Hoje a gente tem por volta de 500 artesãos cadastrados no município, que é o PAN, que é o Programa do Artesanato Municipal de Volta Redonda, que a gente realiza feiras de artesanato embaixo da biblioteca. Agora é a terceira edição que a gente está fazendo do Marco Zero. A gente faz na Praça Brasil no Natal, na Páscoa. A gente tenta pegar essa parte da economia criativa, né? Tentar rodar com eles para movimentar mesmo. Eventos, o Walter chegou mais de 10 horas da noite ontem, que ele estava levando artesãos pro Rio. Eu levei 2 artesãos na Expo Rio, artesanato lá na Glória. Sim. Aí eu teve 2 artesãs de Volta Redonda que participaram, a gente levou eles ontem para participar lá, levar o nome de Volta Redonda, os arigós, lá pra feirinha lá. E é muito interessante essa valorização, né, do produtor local, dos artesãos. A gente vê em Volta Redonda muito esse movimento, né? E até algumas questões, igual você falou, né, do projeto Arigó, que traz aí uma identidade no artesanato, não é isso? É importante, é o que a gente vai em muito lugar, a gente vai no Rio, você vê aquela estatuazinha do Cristo Redentor, então tem que ter uma identidade. A gente tem a nossa identidade. É o arigó, é os pratos com a igreja, tem os pontos turísticos mesmo da cidade. Sim. A própria pizza frita. Que tem um prato com a receita da pizza frita. Então você já compra o prato e já faz. Tá exposto aqui hoje. Vamos trazer essa foto desse prato aí. O Arigó, por que chama Arigó? Porque o projeto Arigó, o Arigó era um nome que é como os trabalhadores eram chamados, como o meu pai era chamado, que chegou aqui na década de 70. Naquela época, tinha uma conotação não muito elogiosa, era um sujeito bruto, esse cara é um arigó, né? Esse plaga de ser arigó. E as gerações futuras, assim, não é a primeira vez que a gente usa esse nome, já teve a toca do arigó, teve a moeda social que foi o arigó, elas vêm ressignificando esse nome, né? E trazendo... O que é arigó? Quando você vai pesquisar no dicionário, arigó é uma maneira de se referir a aves migratórias. O que as aves migratórias fazem? Procuram um lugar seguro para fazer seu ninho, né? Para pousar seguro, né? Encontrar o seu sustento. E foi o que os trabalhadores vieram fazer aqui. Então, por isso que quando vocês veem as peças do arigó, tem um passarinho, porque simboliza o trabalhador, é uma homenagem, mas no arigó cabe tudo que simboliza a cidade, que retrata o cotidiano, a cultura, os lugares. E aí tem todo o PAN, que também tem outras coisas lindíssimas dentro de outras temáticas, com outras vocações, outros estilos, e tudo se soma e se complementa. Agora você falou uma coisa interessante, queria que você esteja vendo sobre essa parte. Volta Redonda realmente é um berço de vários estados, né? Minas Gerais, quais são os outros que nós temos aqui? Assim, que é mais forte que você. Majoritariamente os mineiros, mas também os capixabas, né? Cariocas, e aí umas pinceladinhas de outros. Eu sou neto de baiano também, que veio da Bahia. Olha, da Bahia, bem de longe. A gente tem uma presença mineira muito grande em Volta Redonda, né? Sim. A maioria aqui ou é descendente de mineiro, né? Uai, quase que nós falamos. E isso influencia muito a cultura da cidade também, não é verdade? Sim. Até quando a gente tem a oportunidade de ir ao Rio, na capital, as pessoas pensam que a gente é de Minas. Não sei se vocês notam isso, né? A gente até o nosso sotaque, a gente não tem aquele sotaque de paulista, que está entre Rio e São Paulo. Não temos de carioca, não temos de paulista. A gente puxa um pouco o jeito de falar de Minas, mas não é o jeito mineiro de falar, acaba sendo uma mistura aqui que... Mas tem muitas características, né, das igrejas aqui na nossa região, tem muito dessa influência mineira. Tem, na comida, né, nos nossos hábitos, né? Inclusive, as nossas famílias são da mesma cidade, você sabia? A Aline me falou, a Aline é minha irmã, nós temos uma conexão aqui, e as nossas famílias são de Mercedes, Minas Gerais, que é uma cidade pequenininha, e encontrar uma pessoa da família... Tem lá? Hoje tem 11.000. É muito pequenininha a cidade. E a gente se encontrar aqui, olha só que interessante, né? Isso é muito interessante. E eu acho que traz muito dessa identidade de Minas, da recepção. O pessoal de Volta Redonda é caloroso, é receptivo, da comida, né? A gente recebeu
uma pessoa de Maputo, da África, né? A gente gravou com eles. Que legal. E ele falou assim, olha, vocês comem demais. É verdade. Ele tava preocupado com isso, ele tava preocupado. E ele ficou pouco tempo, hein? Ele ficou pouco tempo. Se vai no matinho, Ele falou, olha, toda reunião de vocês tem comida. E eu acho que é uma herança mineira nossa também, né? E é igual tem a feira que tem a gastronomia. Volta Redonda é riquíssima, né? Em restaurantes e para todos os gostos, de todos os tipos, né? E é uma cidade, como você falou, é uma cidade muito urbana, mas tem uma identidade muito forte também. Sim. É uma cidade muito relevante, né? Sim, muito. E a gente poder mostrar essa Volta Redonda com todas as suas faces de história, de modernidade, de avanço, de indústria, é algo que tem sido muito legal isso que você falou, né? Porque olha só, a gente consegue ser urbano, mas também consegue ter essa questão de interior, né? Isso aqui. Da calma, da segurança, da tranquilidade de um interior, né? Como que a gente faz? O que vocês têm visto, assim, pelas iniciativas, pelos projetos, como manter essa modernidade e a história viva ao mesmo tempo? Uma pergunta... É desafio, né? Porque a cultura ela é dinâmica, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado pra gente não cair no erro de querer ter uma cultura estanque, né? De história de raiz, as raízes. A gente tem as nossas raízes, mas a gente também não tem uma cultura estanque. Então vai ter muita coisa que inevitavelmente vai se perder. Mas o que a gente pode segurar e valorizar que conta a nossa história, que nos mantém, que nos une, que nos mantém, que nos dá unicidade, né? Eu acho que é essa percepção dos gestores de que você tem que ter um pé na sua história, mas também tem que ter um olhar para o que está acontecendo agora, para você não estar desconectado nem de um nem de outro. Verdade. Né? Então eu acho que é bom senso, né? Meio termo. E a gente vai tentando, né? Vai tentando. A gente está no dia a dia, né? Na batalha. Mas tem sido um resultado muito legal. Muito bom mesmo. E existe algum trabalho igual, por exemplo, no City Tour tem um guia ali local que conta a história dos lugares, da cidade. Como tem sido esse trabalho também de envolver os produtores locais, os artesãos, as pessoas que sabem da história? A gente tinha muito aquele negócio de sentar com a avó e a avó contava, né, a história, né? Tem algum trabalho sendo feito assim também, conectando as pessoas que conhecem a história, que montam a cultura, que fazem a cultura da cidade, tem esse envolvimento assim com a população também? Naturalmente isso acontece porque quando as pessoas estão no City Tour, elas compartilham suas histórias conosco. Então a gente vai ouvindo muitas histórias, assim. Toda vez os guias chegam e contam, hoje tinha uma pessoa no City Tour, contou isso. A gente tá até com uma ideia, mas são muitas coisas para viabilizar. A gente quer começar a gravar relatos das pessoas que estão dentro do City Tour. Mas é um passo que a gente ainda vai dar. Mas tá no projeto. Tá no nosso coração, mas ainda é um passo que a gente ainda precisa de mais tempo para dar. Mas essas contribuições vão acontecendo normalmente. Hoje, o roteiro, a gente tem um script para o City Tour, né, padrão. Ele foi construído há alguns anos atrás, né, quando a gente já veio fazendo ensaios por esse City Tour permanente há algum tempo. Então, quando a gente desenvolveu o primeiro roteiro, a gente tinha um membro no Conselho Municipal de Turismo, que era o Djalma, que é um historiador, com uma produção acadêmica muito sólida, é um cara muito bacana. Ele revisou. Então, assim, hoje o meu eixo seguro é esse roteiro e as pesquisas constantes, porque a gente tem muita produção acadêmica na cidade. A gente é uma cidade de muitas universidades, também é da nossa vocação, né? A gente tem um curso de história, um curso de arquitetura, com trajetórias aí muito sólidas. Então a gente tem trabalhos, por exemplo, como da professora Andréa Wad, que tem uma publicação que acho que todo mundo tem que conhecer, que é uma publicação sobre o modernismo na arquitetura da cidade. Sim. Então a gente vai tendo sempre contato com as pesquisas e vai tentando incorporar a linguagem do City Tour, que também tem que ser uma linguagem mais leve, que não é uma aula, né? É um momento de compartilhar. Então a gente vai ali bebendo das fontes e tentando puxar para dentro. São os atores locais, é quando a gente... E atores locais tem também o governo federal, a lei emergencial Paulo Gustavo e o Aldir Blanc. Tivemos documentários falando da cidade, filmes. A gente teve um curta que se passa como fosse trabalhando na siderúrgica, foi gravado todo em Volta Redonda. Temos documentário também, ele pegando duas personalidades de Volta Redonda, que é o Julinho dos Palmares e o Ciron Silva.
tudo financiado pela Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Tem um material legal que está saindo também. Livre, né? Tem um da Feira Livre também. Isso com atores locais, o poder público ajudando, financiando os projetos e sendo do próprio cidadão montar o trabalho. Essa iniciativa, né? Sim, e é poder você valorizar o artista local, o produtor local, as pessoas que de fato conhecem, vivem aquela história, né? E poder levar isso adiante, né? Vocês acham que existe algum potencial da gente expandir esse turismo para fora de Volta Redonda, atrair turistas, pessoas para virem não só pelo trabalho, não só por coisas, mas pelo turismo também? Existe uma expectativa sobre isso? Eu tô monopolizando. A gente tá trabalhando não só pelo turismo, como pela cultura também, porque a gente tem muitos eventos grandes que acontecem em Volta Redonda, né? Já. O próprio aniversário da cidade, Festa Junina, o Arraial da Cidadania. O Arraial da Cidadania é famoso, né? O pessoal vai lá, se farta de comer, só coisa boa, né? Verdade. O zoológico. O Jadiel, que é o gestor de lá, a gente está sempre buscando dados com ele. A gente tem um público aí que vai lá de São José dos Campos até a região da Baixada. Então a gente já atrai essas pessoas. Vai inaugurar o Museu de Ciência e Tecnologia, o Casa da Ciência agora. Sim. Né? Vai ser um museu nos moldes do Museu Catavento em São Paulo, onde tem os experimentos científicos, você interage com os experimentos, onde tem um planetário. Muito interessante. Então eu acho que esse movimento está acontecendo. Já está acontecendo, né? E as pessoas vão vindo cada vez mais, né? No City Tour. A gente procura fazer registro das pessoas que vêm, a gente recebe público, aí na rodoviária também, no Centro de Formação Turística, a gente procura sempre levantar quem vem. A gente tem um trânsito de pessoas de outros países, de muitos estados. Nosso City Tour já bateu aí mais de 2.000 atendimentos, começou em março. Poxa. Então, assim, tá circulando, as coisas estão acontecendo. A ideia é crescer. Com certeza. E assim, é muito interessante, né, o que você citou também, que é muito interessante citar o zoológico, né? É algo que só cidades muito grandes às vezes têm, né, um zoológico, e a gente tem uma infraestrutura aí maravilhosa. Eu acho que é só mesmo a gente continuar esse trabalho aí, e os resultados eles vão vindo, e eu quero, pra gente encerrar, né, Mas você sabe que encerrar, deixa eu lembrar aqui, ela falou do zoológico. Rapaz, vocês fizeram aquele passeio que tem por dentro das aves ali? O recinto de imersão é lindo, né? Eu tenho que fazer, eu não fiz ainda. Você fez? É muito bom. Não fiz. Muito eu tive legal, lá né? recente, mas não fiz. O período que eu fui lá, tava tendo, parece que um período que tava com muito filhote, aí tava fechado. Ah, entendi. Mas eu acho que é um passeio muito legal. É pra você voltar. Sim, é verdade, é verdade. Mas assim, agradecer mesmo a participação de vocês. Eu acho que a gente precisa muito desse movimento de divulgar, porque tem eventos, tem as coisas acontecendo, às vezes as pessoas, né, tem o Instagram, né, da prefeitura, Isso. tem da cultura, tem do turismo, onde está tudo sendo divulgado ali, que a gente precisa acompanhar. Tem muita coisa acontecendo na cidade. E agradecer a participação de vocês e perguntar o que vem por aí, o que a gente pode esperar. Quais são os movimentos aí? Não, a gente deseja fazer um incremento agora nessa parte de espaços de lazer, parques na cidade. Então a gente está trabalhando para isso, né? Tem a sinalização turística que tá chegando, tem toda uma parte de promoção do turismo que a gente leva para os eventos, que a gente vai para eventos fora da cidade, feiras de turismo, feiras de artesanato. Então a gente está desenvolvendo material para isso, material gráfico, material visual. A gente está fazendo um city tour virtual para o zoológico. Adquirimos 2 óculos de realidade virtual, que é para a gente ir para os eventos, promover a cidade. Não vem a sinalização que vai ajudar a situar mais as pessoas e direcionar as pessoas. A ideia é a gente mostrar a vila como um polo de cultura, de equipamentos culturais, porque ali na vila, você está na vila, você tem um cinema de 1.500 lugares, que é patrimônio histórico. Você tem a Praça Brasil, que tem uma arquitetura tombada, que tem monumentos históricos. Na vila, na cidade toda, você tem monumentos de escultores importantes do Brasil. Você vai ver aquele monumento que aparece no final do jornal, à noite, tudo. O cara tem uma obra em Volta Redonda. Você tem biblioteca, você tem teatro, você tem centro cultural, você tem clube foto filatélico, você tem um hotel histórico, tudo na vila, né? Você tem o Memorial Zumbi. Então, Jardim dos Inocentes, que é Jardim lindo dos pra Um Inocentes. eixo muito importante ali, né? Tem algumas novidades, mas elas têm que estar mais ajustadinhas. A gente não dá, senão a gente... Mas a gente acompanha o Instagram pra poder saber.
E na cultura, Walter, o que vem por aí? Na cultura, até ele tá falando dos atores culturais mostrarem seu trabalho. Esse ano a gente vai abrir o segundo ano da Aldir Blanc 2. Abrindo editais para os fazedores de cultura e tudo, escreverem projetos, patrimônio, são diversos segmentos. A gente tem nosso artesanato, convidar sempre para vir nas nossas feirinhas de artesanato, conhecer o programa de artesanato. Tem divulgado municipal. lá no Instagram também as datas, tudo com relação aos eventos com a feira, né? Tem, o Instagram é Cultura Volta Redonda. Toda a programação que a gente tem, tá tudo lá direitinho, só acompanhar. Então tá joia. Sigam aí, sigam as nossas redes, sigam as redes aí, né? Turismo em Volta. Turismo em Volta. Cultura Volta Redonda. Cultura Volta Redonda. Siga aí para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na cidade. O pessoal tá se movimentando aqui, a gente tem visto muitos projetos, tem sido muito bacana. Muito obrigada. Obrigado a você. Foi muito bom, né, Mike? E venha experimentar a pizza frita, conhecer a feira, fazer o City Tour. Vão gostar. É uma Obrigado honra. por assistir, hein? Um Até a abraço. próxima. Obrigado.